Sabe quando você precisa fazer algo e você fica horas ali sem conseguir agir, paralisada? Tipo, a tarefa tá ali, mas você não consegue fazer, você tá travado, você tá com um bloqueio visível te segurando e você não sabe o que é. Hoje eu vou te mostrar porque você trava na hora de fazer alguma tarefa. E como finalmente desbloquear isso. Eu já passei tanto tempo travada para fazer alguma coisa, sem conseguir começar. Toda vez eu colocava na minha agenda e deixava para outro dia. Ah, não vai dar para fazer isso não. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, meu Deus, é muito difícil. Sempre esses pensamentos sabotadores. E eu sempre ficava me culpando. Por que que eu não consigo simplesmente fazer? Eu descobri que toda vez que a gente trava é porque tem um medo por trás escondido. Muitas vezes a gente nem percebe. Só que aí quando você descobre qual medo é esse, você finalmente age. Então seja bem-vinda, meu nome é Eduarda Moura e aqui a gente fala sobre o universo dos hábitos simples que aumentam sua produtividade e fortalecem a sua autoestima. Então hoje você vai descobrir os 3 medos que te travam e você nem percebe, por que você fica paralisada mesmo querendo agir e como desbloquear e finalmente começar. Geralmente o seu cérebro só está te protegendo de algo que parece ameaçador. É o nosso instinto de sobrevivência. Pode ser medo de falhar, medo de ser julgada, medo de não ser boa o suficiente. Quando você identifica qual é o medo que está te travando, aí você finalmente consegue agir. O medo número 1 que geralmente acontece, que aconteceu comigo também, é o medo de não ser perfeita. Geralmente o que acontece? Você não começa alguma coisa, alguma tarefa, algum projeto, com medo de não ser perfeita, porque tem medo que o resultado não fique bom o suficiente. Se eu fizer errado, isso não ficar perfeito. E aí você deixa pra lá, você adia. Porque se você não faz, você não falha. Então você quer começar aquele projeto, escrever aquele texto, criar aquele conteúdo, mas fica pensando, precisa estar perfeito, precisa estar incrível. Mas como você não tem certeza que você vai conseguir fazer perfeito agora, aí você deixa pra lá, você adia e não faz absolutamente nada. Então a verdade é que perfeito não existe. Olha o meu cenário. Só tem a porta e a parede, gente. Se eu for esperar estar perfeito para gravar aqui para vocês, eu não vou fazer nunca. Nas minhas atuais condições. Então esperar estar perfeita para começar algo é só a desculpa do medo. Então como desbloquear isso? Se dê permissão para fazer mal feito, para fazer ruim mesmo, mas só fazer. Então isso pode ficar horrível, não tá bom, não vai ficar bom como eu gostaria, já que às vezes também você nem tem experiência, ou você nunca fez, mas tá tudo bem. Essa é como se fosse a sua primeira versão de uma coisa que você vai melhorar com o tempo. Você só precisa começar. É como se fosse uma versão 1.0. Por exemplo, vocês já viram as redes sociais, tipo Instagram, Facebook, como eles eram lá no início e como eles foram progredindo e melhorando? É assim que você tem que pensar em algum projeto, alguma tarefa que você queira fazer. Comece a primeira versão daquilo. Depois, você vai fazendo e vai melhorando, fazendo e melhorando, fazendo e melhorando. Ninguém começa sabendo nada. Pode pensar aí na sua cabeça um confeiteiro que você conhece. Ele começou fazendo os bolos mais simples possível. Hoje em dia ele está fazendo bolos extraordinários de casamento. Mas olha quantos bolos ele já fez. Dando um exemplo para vocês que todo mundo começa do zero, começa não sabendo muito, começa do simples, mas começa. Então pega aquela tarefa, aquela coisa que você está travada, coloca para si mesma que você tem permissão para fazer imperfeito mesmo. Tá tudo bem, todo mundo é assim, gente. O medo número 2 que eu vejo muito nas pessoas, já aconteceu muito comigo e pode até acontecer, né? Se for um projeto novo, é o medo de ser julgada. Você muitas vezes não age porque tem medo do que as outras pessoas vão achar. Uma coisa que eu sempre passei muito na minha vida e ainda tem coisas que eu ainda tenho que melhorar, que eu ainda passo por isso, por esse medo de ser julgada. Então eu entendo muito bem como é que é isso. Mas já melhorei bastante, por isso que eu tô passando aqui pra vocês. Isso é só um medo, porque você fica pensando, se acharem ruim, o que vão falar de mim, e se rirem de mim, se ficarem fofocando ou me julgando, esse é um medo silencioso. Muitas vezes você nem percebe que você tá sentindo isso. Por exemplo, você quer fazer aquele conteúdo sobre a sua profissão, ou sobre algo que você gosta, ou sobre algo que você tem conhecimento e gostaria muito de passar para as pessoas, mas você fica com vergonha do que os outros vão falar. E se as pessoas acharem estranho? E se ninguém gostar? Aí você se trava e fica na sua zona de conforto. A verdade é que eu já notei isso várias vezes, principalmente na academia eu noto muito isso. As pessoas estão mais preocupadas com os problemas delas, com a vida delas, e não com a sua. Quem te julga não paga as tuas contas, não. Pode prestar atenção. Por exemplo, na academia, como eu dei exemplo agora, eu já percebi várias vezes. Às vezes você vai pra academia e acha que estão lhe julgando pela sua roupa, pelo que você está fazendo, tudo.
Mas ninguém tá nem aí. Pode ver, as pessoas ou ficam no celular, ou ficam olhando para a própria máquina, ou ficam tentando olhar, só olhando para si mesmo, tentando fazer o exercício, pensando nos seus problemas, na sua vida, nas suas coisas. Eu mesmo faço isso, nem presto atenção às vezes nas pessoas. Então ninguém tá realmente se preocupando como você pensa. Pode ver, às vezes a gente até na rede social, na rua, nos cantos, a gente olha e não lembra mais do que viu. Porque a gente não tá tão preocupado assim com a vida dos outros. Geralmente a gente tá mais preocupado com a nossa própria vida. Como desbloquear isso? Pense aí, qual o pior cenário que poderia acontecer caso as pessoas vissem o que eu tô fazendo? Geralmente nada, ou nada catastrófico. Você não tá matando, você não tá assassinando, você não tá roubando, você tá fazendo nada de errado. E se pergunte, se ninguém fosse me julgar, eu faria isso? A resposta for sim, então o seu medo é esse. E ele não é real. Por exemplo, eu tô travada para criar conteúdo porque eu penso que, sei lá, minha mãe vai pensar que eu tô inventando, que eu tô doida. Agora se pergunta na prática, se ela pensar isso, o que é que vai mudar na minha vida? Geralmente, nada. Então, haja apesar do medo, porque ele tá mentindo para você. É só um mecanismo de defesa do nosso cérebro. O último medo, e o medo número 3, que geralmente eu vejo, é o medo de falhar, de ver que você não é tão bom assim quanto pensava que é. Geralmente esse é o medo mais profundo. Você não age porque tem medo de tentar e não conseguir. E se você não conseguir, vai provar para si mesma que você não é bom o suficiente. Então você nem tenta, porque se você não tentar, você também não falha. Por exemplo, eu quero mudar de casa. Mas aí você pensa, e se eu tentar e não der certo? Se eu não conseguir pagar todas as contas, se eu não conseguir pagar o aluguel ou o financiamento, aí é que eu vou confirmar que eu não sou capaz mesmo. Aí você trava e fica nessa paralisia e não sai de casa, da casa dos seus pais. Mas você sabe que deveria sair, que vai lhe ajudar muito a progredir, a crescer, a evoluir. Mas você fica com esses pensamentos sabotadores. Então a verdade é que não tentar já é falhar, gente. Agora, se você tentar e não der certo de primeira, é um aprendizado. Na próxima, você já sabe o que não fazer. E com certeza vai dar mais certo do que da primeira vez. Então, como desbloquear isso? Separa você do resultado. Você não é o resultado. Você é alguém que tentou. Falhar numa coisa não te torna fracassado, te torna humana. Simples. Quantas vezes acontece que a gente tentar alguma coisa e não dá certo? E tá tudo bem. Às vezes não era o que a gente esperava, às vezes não tá alinhado com o que a gente é ou era, às vezes não era o momento de fazer. Ou a gente não tem recursos financeiros ou outros tipos de recursos suficientes, tá tudo bem. Só que quando a gente for tentar de novo outra coisa parecida, ou outro projeto, ou outra tarefa, a gente já vai saber o que não fazer mais. Fica até mais fácil. Agora, quem nunca tentou, como é que vai saber? A pessoa já tá falhando, porque nem começou. A verdade é que você tem que dizer para si mesma, eu tentei, eu sou humana, eu posso ajustar, tentar fazer diferente, tentar outro projeto, fazer de outra forma, sempre tem um jeito. Então tente, mesmo com medo, mesmo que imperfeito, porque é melhor você tentar e mesmo que não dê certo, você ter feito, do que você se arrepender lá na frente e nem ter começado, quando você deveria ter começado. Ainda dá tempo, por exemplo, se for uma meta para esse ano, a gente ainda tem 9 meses para acabar o ano, gente. Você vai acabar o ano de novo sem fazer o que você queria fazer, que você colocou lá na sua lista de desejos lá no início do ano, por esses medos irracionais. Então, recapitulando, quando você trava é porque tem um medo escondido. Medo de não ser perfeita, medo de ser julgada, medo de falhar e provar que você não é capaz, como você imaginava. Mas quando você identifica qual é o medo que está te travando, que está te segurando e você não está conseguindo fazer, aí ele perde o poder. E aí você vê que é só uma mentira que o seu cérebro está criando para te proteger. Então você não precisa ser perfeita, você não precisa agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, eu sempre uso esse exemplo, nem Jesus agradou. Sempre coloco isso na minha cabeça para continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Falhar não te torna incapaz, te torna corajosa, porque você fez, você tentou, você começou. Tem gente que nem começa, nem tenta, nem faz nada. Fica só no mundo das ideias. Agir com medo é 1000 vezes melhor do que esperar o medo ir embora, porque ele não vai embora. Vocês acham que eu não tenho medo de ser julgada, de fazer as coisas de todo jeito? Eu tenho esses medos também, gente, só que eu vou deixar de fazer as coisas por causa disso? Não vou. Se eu quero mudar as coisas na minha vida, se eu quero melhorar, se eu quero evoluir, como é que eu vou toda vez ficar parando as coisas que eu tenho que fazer por causa de medo? É aquela velha frase clichê. Haja mesmo com medo. E quando você faz isso, sua autoestima aumenta demais. Você se olha
e tem até orgulho de você, e você pensa, mesmo com medo eu fiz assim mesmo. Sou mais forte do que qualquer medo que eu tenha. Então, desbloqueie isso hoje, identifique o seu medo, haja apesar dele, perfeita mesmo, com medo, mas você está agindo. Sua versão corajosa e os seus resultados estão esperando lá do outro lado do medo, lá do outro lado dessa trava, dessa paralisia. Então, me conta aqui nos comentários quais desses medos te trava mais, para a gente desbloquear juntas e eu poder cada vez agregar mais ainda na vida de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você consiga identificar o que te trava e finalmente agir. Então, beijos e até o próximo vídeo.